esse vídeo do Mauriase descreve o que é a direita na opinião dos comunistas. É muito importante entender isso. Ele vai usar um poema, que é um poema muito interessante sobre essa questão. Então, se eu puder colocar, acho que nos 40 segundos já. Para a construção de uma sociedade. Veja, o setor é ela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. Ele tá dizendo... E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Pausa. Não, deixa. Calma, Você diz que tem Deixa. amigos, Pera. mas você tem amigos tá muito entre as emocionado. pessoas Calma. que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, Nossa. onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Aqui tem um ponto legal, né? Legal. Não sei se tão legal. Existe uma convicção ideológica das pessoas que eles estão do lado certo da história. Ah, sim. Então, na luta política, me parece que faz sentido a convicção de que você os fins tem... justificam os meios. que você tem objetivos a serem cumpridos e tudo mais. Mas o meu grande problema é quando esse tipo de mentalidade prática, da praxis, entra na parte da educação, da ciência. Ou seja, a divergência intelectual se transforma também numa divergência política imediata. Então, a nossa divergência quanto aos nossos pressupostos é, na verdade, uma divergência político-prática. E por isso, muito mais do que um discordante, você é um inimigo. Então, essa pergunta, para quem serve o seu conhecimento, é isso. A tua ciência. Podcast, na cabeça exato. deles. É isso que eu pergunto. A minha aula, ela serve como um instrumento de emancipação para uma futura revolução, para uma futura sociedade melhor, ou a minha aula serve como um instrumento a favor das classes dominantes? A mesma coisa o podcast. Então a gente pode entrar num raciocínio que é um raciocínio que aqui eu expresso bem a minha posição política, né? É um raciocínio que eu considero bastante sectário, quanto a, por exemplo, ter muita convicção, ou melhor, ter pouca crença que esse espaço de diálogo entre os diferentes é positivo para todo mundo, que é uma crença ideológica que liberal, para ser liberal, tem que ter. Né, que é uma crença de que um espaço público de diálogo é possível entre indivíduos que têm uma horizontalidade de direitos. Claro que aqui é uma premissa ideológica da minha parte. Não estou dizendo que é a única forma de conceber a vida política, é a forma liberal. É essa a diferença. Existem diferentes formas de conceber a vida política. Uma delas é essa concepção liberal, de que existe um espaço público de diálogo, onde a discussão ela pode ser racional, onde a gente possa entrar em consenso. O próprio pressuposto desse podcast, quando você coloca duas pessoas diferentes a discutirem, que não é bem o caso aqui, mas é o pressuposto de que existe algo a ganhar, a todo mundo ganhar quando estamos discutindo. Veja que para existir uma democracia, nos termos pelo menos mínimos do que eu considero uma democracia, que dentro, lógico, da perspectiva
liberal, é necessária essa crença. E uma crença que não deixa de ser ideológica, mas é uma crença. Veja que no discurso dele dava a perceber que essa crença ela não existe. Existe um lado certo da história a ser hegemônico, Sim. em que qualquer um Uma ideia quase erótica, uma erotização desse poder a qualquer custo. E é muito legal quando é o lado dele que tá dominando, porque se for o outro lado, eu acho que a arma tá na mão do outro lado, eu acho que ele não seria tão machão assim. O pior nem né? precisa ser do outro lado, pode ser o camarada teu do teu lado que de repente não gostar de você. Exatamente. Já é Mas legal. o lance, Exatamente. Que eu tá com uma acho- pazinha dando uma risadinha de canto pra ele. Falou, querido, O e aí, o que gentleman- você falou agora mesmo? Vai que tu acaba sendo o Trotsky e o teu amigo Stalin. É, Mas exatamente. a frase principal deles pra responder isso, e é assim, é padrão. É isso ou barbárie. É. Veja, eles acreditam hoje que o estágio civilizacional que a gente vive é de barbárie. Se você acreditasse que nós estamos vivendo uma barbárie, que o mundo é terrível e que as pessoas morrem, por exemplo, de doenças que não precisariam morrer, e assumindo todas as possíveis consequências atribuídas ao capitalismo, por exemplo, todas as mortes em guerra, se você acreditar que tudo isso é culpa do capitalismo, bem, parece que não matar um indivíduo que está beneficiando isso é a barbárie. E não o que eles querem propor. Só que disso, você precisa ter uma certeza política de que você chegará num estágio superior de civilização do que nós temos hoje. Do contrário, você matou por matar. E aí existe uma violência, nesse argumento existe uma violência que é legítima, uma violência que é moral. E a imoralidade está no conformismo do Exato. liberal, tolerante. Exato. Então, Você nesse- é leniência. a leniência nesse do ponto que eu liberal. vou discordar com quem é de direita ou quem é de esquerda quando acha que essa violência ela é Justificável. justificável em algum ponto e eu acho que não é, entendeu? Então tá discordando de todo comunista que existiu já. Não, e mas não. eu acho que essa Mas violência é política... Ou de todo direitista que flerta com a ditadura que teve aqui no Brasil, ou acha que a gente viveu um momento bom com algum tipo de totalitarismo, algum tipo de controle que teve de Estado, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Então, não dá pra... ou você se atém a ideias, ou você se atém a pessoas, ou se atém a uma ideologia, e você faz qualquer contorcionismo para poder se ajustar a isso, e faz isso que a gente vê na internet, E entendeu? acaba que a política passa a não ser um instrumento humanizador, mas um processo de desumanização. Chega um ponto que a política, quando ela toma de maneira total a experiência humana, você se define politicamente, você é a sua posição política. E não é uma pessoa não é definida pelo que ela pensa, até porque ela pode mudar esse pensamento em questão de anos ou de meses, e ela ser definida pelo que ela pensa sem levar em consideração todo ao trabalho ou a relações familiares ou as relações afetivas dela. Eu acho você simplesmente facilitar para tornar a pessoa, desumanizar uma pessoa para poder destruir ela. Então, mas isso, por exemplo, do lado antagonista, poderia ser visto como um instrumento de despolitização burguesa. Exato. Então, quando um burguês diz que nem tudo é político, que a família é mais importante que o político, ele está, em certa medida, para essas pessoas, tendo uma posição política também. Então, acaba que tudo é político mesmo quando você diz que não é. Não, tudo é político. O problema é você... Não, eu não estou eu- interpretando mas eu- o que... Tudo é político. O problema é você achar que a política é a coisa mais importante do mundo. Mas- Não é. O problema é aqui. Eu também eu acho que isso. não. Porque eu posso falar também, tudo tem a ver com amor. Sim. Tudo tem a ver com ódio. Mas tudo se tem a tudo ver é com amor, fé. nada é amor. Tudo tem a ver com fé. Esses tudo. indivíduos pautam a existência deles e o que dá sentido deles à luta política e à realização da revolução. É. Muitos deles não têm outro motivo de existir, ou toda a personalidade deles é imbricada nessa luta política, nesses grupos políticos. Mas eles não são minoria. Agora, botando uma... Eu eles acho uma são vida muito minoria. infeliz, gente. São. É uma vida muito com infeliz certeza quando que é. toda a tua vida é voltada a encarar um outro indivíduo por um viés político, por um viés ideológico, e você deixa de aproveitar o que aquela pessoa poderia te dar de ensinamento, de vida, de trabalho, de qualquer experiência, simplesmente porque você não consegue ouvir nada além de essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo.
E virou aquilo, entendeu? Como era há 20 anos atrás, onde sentava na mesa todo tipo de pessoa falando o que era, depois falar, porra, esse cara aí é um bosta, cara, ele acredita não sei o quê, e dava risada. Ou esse cara é dessa religião. Antes das famílias se unia, exato. E infelizmente a gente foi para esse lado, que é interessante para a classe política, é interessante realmente que haja essa divisão, isso é monetizado por elas, é interessante para as redes sociais que haja essa divisão. É interessante. Mas então... você sabe que esse fenômeno que você tá retratando agora é o fenômeno. Olha pra onde ele vai levar o que eu falei. Olha só. Ele pega o que eu falo e vai levar porque ele quer ver? O livro ali, o Anti-Woke, que foi escrito pelo João Bressan, que a gente agora eu sou anti-woke na pesquisa. Não, mas é sério. Você sabe qual é a definição de woke nesse livro? A politização da vida privada. Desculpa. Aqueles que politizam a vida privada, que trazem os elementos da política para uma compreensão atenta, consciente, repetida de tudo agora precisa estar numa razão política. Então, um exemplo muito simples. Um homem assobia por uma mulher. Isso deve ser politizado. Nós devemos refletir... Um homem o quê? Um homem assobia por uma mulher. Nós devemos refletir quais são os elementos do patriarcado que autorizam aquilo a acontecer. Autorizam esse homem a, de alguma forma, entrar na seara privada da mulher e efetuar essa microagressão.